Bom, esse é o primeiro episódio da última aula sobre extinção e radiação, né? Então, primeiro nós vamos falar sobre irradiação adaptativa. Bom, o que é uma irradiação adaptativa? Irradiação adaptativa é quando, a partir de um ancestral comum, várias espécies se formam de uma forma relativamente rápida, tá? De uma forma que, olhando no registro fóssil, dá a impressão de uma explosão, de uma irradiação, tá certo? Então você tem, a partir de um ancestral, uma irradiação de diferentes formas. Por isso que chama irradiação, e ela é adaptativa porque assume-se que cada espécie está se adaptando a uma diferente condição, a um diferente ambiente, a um nicho ecológico distinto, certo? Então tem algumas circunstâncias que levam a esse fenômeno a ocorrer, e alguns autores, como o próprio Fukushima, consideram que as irradiações adaptativas são muito comuns na história da vida na Terra, tá certo? Uma circunstância muito comum para acontecer isso é quando tem a colonização de uma nova área, certo? Então, por exemplo, os tentilhões de Galápagos, né? Galápagos é uma ilha vulcânica, isolada, longe do continente, e todos os tentilhões que vivem em Galápagos hoje são descendentes de uma espécie ancestral comum que chegou lá na ilha, né, há milhões de anos atrás, tá certo? E a partir desse ancestral, toda essa diversidade que a gente encontra hoje de diferentes dietas, né? Então você tem tentilhões que forrageiam nas árvores, tentilhões que forrageiam em cactos, tentilhões que forrageiam no chão, alguns que são insetívoros, alguns que são frugívoros, alguns que são insetívoros, alguns que comem diferentes tamanhos de sementes maiores, sementes menores e assim por diante. Então você tem uma diversidade, né? Tem formas que são insetívoras, se alimentam de cactos, granívoras, tá certo? Ou frugívoras. E você tem formas diferentes de corpos, de bicos e tal. Então essa diversificação foi rápida, porque quando esse tentilhão, né, essa população, um casal, ou pelo menos tem que ser alguns indivíduos que chegaram na ilha, né, os primeiros que chegaram na ilha, eles encontraram um lugar novo, né, uma área nova onde não haviam tentilhões. Então, você tinha nichos novos a serem explorados. Tá? Do mesmo jeito, quando a gente tem aquela clássica, né, irradiação dos ciclídeos na África, né, nos grandes lagos do leste da África, né, o Lago Vitória, o Lago Malawi, o Lago Tanganica, você tem uma diversidade de ciclídeos também, todos descendentes do ancestral comum único, né? Então, quando você olha, aqui você tem, né, a filogenia dos peixes do Lago Tanganica, você vê que eles são muito antigos, né? Então, eles colonizaram o Lago Tanganica há mais ou menos 30 milhões de anos, se diversificaram em várias linhagens. Já os do Lago Malawi e Vitória são mais recentes, né? Então, o Lago Malawi e Lago Vitória têm menos de 5 milhões de anos, ou menos de 2 milhões de anos, mas também geraram essa diversidade de ciclídeos que a gente vê hoje nesses lagos, adaptados a diferentes dietas, tamanhos, microhábitats e assim por diante no lago. Tá? Então são exemplos de radiações adaptativas quando ocorre uma colonização de uma nova área onde essas espécies, né, esse clado, esse grupo, nessa guilda não estavam. Uma segunda circunstância é quando ocorre uma extinção de competidores e você tem novos recursos disponíveis, tá certo? Um argumento para esse tipo de situação, um exemplo, seria do caso da extinção dos dinossauros, né, não avianos, há 66 milhões de anos, teria aberto o caminho para a evolução principalmente dos mamíferos placentários, tá certo? Especialmente os mamíferos placentários de maior porte. Né? Claro, os mamíferos placentários já existiam, né, antes dessa extinção, tá certo? No Mesozoico você tem mamíferos placentários, mas eles não eram muitos e eram geralmente muito pequenos, então disse que eles viviam, né, à sombra dos dinossauros, tá certo? Que eram os grandes dominadores do ambiente terrestre naquele momento. Né? Com a extinção, há 66 milhões de anos, né, num período relativamente curto, de 20 milhões de anos, você tem toda a diversificação de mamíferos placentários, em formas muito diferentes, como o tamanduá, uma preguiça, né, os roedores, os primatas, né, os morcegos ocupando, né, um ambiente aéreo, os carnívoros, tá certo? Os artiodáctilos, né, os mamíferos de casco, as baleias, golfinhos, cetácea, os elefantes, tá certo? Os peixes-bois. Então você tem uma gama de mamíferos completamente diferentes, adaptados a nichos ecológicos diferentes, né, a zonas adaptativas diferentes, que talvez tenha sido desencadeado, né, essa diversificação tenha sido desencadeada pela extinção dos dinossauros, tá? Porque a gente tem uma certa dificuldade de saber quem é mais parente de quem, porque foi um processo que ocorreu
relativamente rápido, rápido que eu estou falando em termos evolutivos, em termos, né, paleontológicos, geológicos, relativamente rápido, então a gente não consegue estabelecer direitinho a relação entre eles, então a gente tem vários pontos da filogenia que ainda são politomias, tá? Talvez sejam politomias duras, né? Ou seja, foi uma radiação rápida, tá? E adaptativa. Uma outra circunstância é quando há uma substituição competitiva, ou seja, quando um clado, né, uma linhagem, começa a substituir outra, né? Isso daí pode ser em função de mudanças ambientais, mudanças climáticas, por exemplo, né? Ou uma adaptação nova que uma determinada espécie tenha que passa a dar uma vantagem adaptativa nela. Um dos exemplos clássicos disso daí, que até que o Ridley dá no livro, né, são os briozoários, né, esses organismos marinhos, que você tem dois grupos, o ciclostomata e o esquelostomata, né, que quando você olha no registro fóssil, desde o Jurássico, né, até períodos mais recentes, você vê que a diversificação dos quelostomata, ela ocorre à medida que os ciclostomata vão diminuindo, especialmente depois do Cretáceo, que eles vão diminuindo e os quelostomata vão aumentando. Tá? Inclusive a gente consegue observar, né, aqui a gente está vendo, por exemplo, né, um quelostomata, que é esse grupo do lado de cá, né, substituindo, né, ocupando o espaço de um ciclostomata, tá certo? Então seria uma vantagem competitiva. E por último, quando uma determinada linhagem consegue cruzar uma barreira adaptativa, ou seja, uma limitação, à medida que ele consegue cruzar essa barreira adaptativa, ele consegue se diversificar, consegue superar uma limitação. Por exemplo, né, as plantas, as árvores do cerrado brasileiro, né, que é um ambiente seco e que frequentemente sofre com fogo, né, diferente da Mata Atlântica e da Amazônia, que normalmente o fogo não é parte normal desses dois biomas, porque eles são muito úmidos, né? Já o cerrado é um bioma mais seco, então que já está, né, o fogo faz parte da ecologia do cerrado, tá certo? E da evolução das espécies que lá estão. Então, várias linhagens adaptaram-se a ter resistência ao fogo, inclusive algumas linhagens precisam do fogo para germinar, né? E aqui a gente tem um exemplo, né, esse trabalho que foi feito, né, pelo pessoal, inclusive da Embrapa, aqui do Brasil, né, várias linhagens de plantas do cerrado, que são essas em vermelho aqui, que são adaptadas para resistir ao fogo, tá? Você vê que a partir do momento que surgiu uma adaptação para o fogo, houve uma diversificação, por exemplo, nesse grupo aqui, tá? Nas mimosas também tem vários quadros aqui que tiveram uma diversificação após o surgimento da resistência ao fogo, tá? Então é uma barreira adaptativa que é cruzada e que permite essa diversificação, tá certo? Então, essas daí são circunstâncias, elas não são mutuamente exclusivas, você pode ter, né, ao mesmo tempo a colonização de uma nova área e né, superar uma barreira adaptativa, né? Então essas coisas uma nova adaptação pode levar a exclusão de competidores e ao mesmo tempo permitir uma radiação. Então tem essas circunstâncias, elas podem estar combinadas, tá? Bom, e se a gente olha então para a evolução da biodiversidade, então nessa última aula a gente está vendo extinção e radiação, tá? Muitas vezes a radiação adaptativa ela é produto da extinção. No caso dos mamíferos placentários e dinossauros, talvez seja esse o caso, né? A extinção dos dinossauros não avianos permitiu a diversificação. Então a extinção de uma linhagem, de um grupo, permite a diversificação de outro, tá? E a gente olha, como que a gente enxerga tudo isso, né? A gente olha no registro fóssil, certo? Aqui são os mais antigos do lado esquerdo e aqui do lado direito os mais recentes. Então, estratos mais antigos e estratos mais recentes. A gente olha a duração de táxons diferentes no registro fóssil, né? Então, nessa barrinha vermelha, por exemplo, aqui é o fóssil mais antigo daquela espécie ou daquele gênero, por exemplo. Vamos usar gênero, que é o mais comum na paleontologia, usar gêneros para isso, né? Então, o registro mais antigo de um gênero, você vai ter alguns registros aqui no meio, né, pontuais, e o mais recente de todos. Então, essa barrinha significa isso, o mais antigo, mas, claro, o mais antigo não é o mais antigo de todos. A origem desse gênero provavelmente é mais antiga do que isso. Dificilmente você pegou exatamente o ponto que ela surgiu. Da mesma forma, a mais recente pode ser que ela continue depois disso. A gente não sabe. Mas é o que a gente tem, isso, vamos trabalhar com isso. Tá? Então essa daqui, por exemplo, ó, ela durou mais, né? A origem dela foi aqui e ela durou até aqui na frente. Essa daqui durou menos, essa daqui durou muito mais, né? Essas daqui duraram mais também. Ó. Quase todos os estágios geológicos essa espécie está representada. Tá? E a gente, quando trabalha com a diversidade ao longo do tempo, a gente leva em consideração isso. A gente pega a diversidade num determinado período de tempo, por exemplo, a gente pode... Quantas espécies existem no estágio A, né? A gente pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante, né? E aí, a gente pode ver
quantas espécies surgiram, né? Quantas espécies estavam no começo no final do A ou no começo do B? A gente pode contar nessa linha aqui, ó, quantas espécies tinha? Tantas, tá? Aí o que acontece? Você tem as origens, espécies que surgiram, essas 3 aqui, por exemplo, ó, surgiram no estágio B, tá? São as origens, né? Produto de especiações, tá? E você tem depois que subtrair aquelas que se extinguiram, por exemplo, essas 3 aqui, ó, elas se extinguiram em B, tá? Então aqui, por exemplo, a diversidade, né, se surgiram 3, mas surgiram mais, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 espécies surgiram, então seria 10 aqui, e 3 que já existiam se extinguiram, tá? Então você vai ter um saldo de 7 aí, então você vai ter que somar todas essas, mais a 7, que é a diferença da origem da extinção, vai dar a diversidade nesse estágio aqui, e assim por diante, tá? Essas extinções aqui, elas podem ser extinções de fundo, como é o caso aqui, ou elas podem ser extinções em massa, como, por exemplo, sei lá, se fosse aqui, por exemplo, todas elas se extinguiram de uma vez, tá? E essas especiações, elas podem tomar a forma de radiações adaptativas, certo? Ou podem ser especiações graduais, tá? Se a gente pegar o registro fóssil de organismos bem conhecidos, tá certo? Geralmente invertebrados marinhos, né? Moluscos, muitas vezes, são muito bons para esse tipo de cálculo, porque o registro fóssil é muito abundante, muito completo, né? Considerando fósseis. Se a gente comparar a taxa de origem, tá? Então aqui no eixo Y é a taxa ao longo do tempo, tá? Começando aqui, ó, Cambriano, né, onde começa o registro fóssil mais consistente, 542 milhões de anos, tá? Até o presente, né? Então a gente vê que há uma tendência pequena de redução, tá? Então você tem menos origens ao longo do tempo. Mas é quase que uma reta, né? Uma reta um pouquinho declinada, né? Um pouquinho menos aqui, tá? Aqui embaixo são as extinções, que têm o mesmo padrão, um certo decréscimo, um pequeno decréscimo, muito leve, desde o Cambriano até hoje. Então, existe essa tendência de um declínio na taxa de origem e um declínio na taxa de extinção também, tá? Geral, de forma geral, tá? Mas se a gente olhar a biodiversidade ao longo do tempo, a gente tem essa figura aqui. Na verdade, a biodiversidade ela foi crescendo ao longo do tempo, tá? Então, pegando desde a explosão do Cambriano, 542 milhões de anos, tá? Isso daqui são gêneros de animais marinhos no registro fóssil, né? Um banco de dados que o Sepkoski produziu, é muito, muito utilizado nesse tipo de cálculo, tá? Então, você vê o que acontece, né? Você tem um aumento, essa tendência geral, essa linha vermelha, essa é uma tendência de aumento, um certo platô aqui, ó, no Siluriano, Devoniano, tá? Um certo declínio, e a partir do Jurássico, principalmente do Cretáceo, um aumento na diversidade, tá? Essa é a tendência geral. Mas se a gente olhar com mais detalhe, a gente vai ver que você tem vários altos e baixos, tá certo? Os baixos são as extinções em massa, tá? Então, esses baixos aqui são extinções em massa. Em amarelo são o que a gente chama das 5 grandes, né, da Big Five, que são as 5 maiores extinções em massa que a gente tem registro, tá? Então, né, a gente começou aqui, aí a gente teve aqui, ó, no final do Ordoviciano, né, você tinha uma diversidade maior e caiu de repente, tá? O que marca o final do Ordoviciano. Você tem uma aqui, ó, no Devoniano, tá? Essa daqui parece um pouco mais gradual, tá? A do final do Permiano, que praticamente acabou com a vida marinha, né? Quase acabou com a vida na Terra, foi a pior extinção em massa de todas. No final do Permiano, marcando o final do Paleozoico, né? Entramos no Mesozoico aqui, tá? E aí a gente tem uma no final do Triássico aqui, ainda no Mesozoico, e aí no final do Mesozoico, virando para o Cenozoico, a gente tem a última, né? Dentre as 5 grandes, a última e a mais famosa, que é aquela 66 milhões de anos que extinguiu os dinossauros não avianos, tá? E aí a gente tem outras extinções em massa menores aí intercaladas, tá certo? Esse é o padrão que a gente vai ver, tá? A gente vai ver um pouco mais de detalhes sobre isso na próxima aula, nas próximas 2 aulas, tá joia? Próximos 2 episódios.